Relações de Girard também pode te ajudar a achar as raízes no chute, né? Não tem técnica, não. Existe algoritmo para terceiro, quarto grau, certo? Então, a relação de Girard também pode ajudar, certo? Então, por exemplo, um polinômio aí do grau 1, ax mais b. Só tem uma raiz e sempre é real. E essa raiz é sempre menos b sobre a. Então, primeiro grau, só tem uma raiz real e é sempre quem? Pega a posição b e divide pela posição a e troca o sinal. Agora, se fosse do segundo grau, ax² mais bx mais c. Grau 2. Aqui você pode ter duas raízes reais, mas também pode duas raízes não reais. Não reais significa raízes complexas, em que aparece a partícula imaginária i. Certo? Um detalhe. Se tiver uma raiz real só, a gente vai falar que é multiplicidade 2. Certo? Então você fala, é uma raiz de multiplicidade 2. Certo? Então, duas raízes reais, ela pode ser distinta ou de multiplicidade 2. Ou duas raízes não reais. E aí sempre vai dar o conjugado, tá? Um número complexo e o conjugado dele. Só que se você somar as duas raízes, né, a x1 com a x2, seja real ou seja não real, sempre vai dar menos b sobre a. E se você multiplicar, vai dar a posição c dividida pela posição a. Então, o Girard descobriu isso aí. Se for do terceiro grau, ax³ mais bx² mais cx mais d. Uma raiz é real. As outras duas podem ser reais também. Então, pode ter 3 reais. Ou uma real e 2 não reais. E 3 não reais? Nunca é possível. Uma sempre é real. Terceiro grau, uma sempre é real. As outras duas, pode ser reais ou pode ser não reais. Se você somar as 3 raízes, vai dar menos b sobre a. E se multiplicar? Agora complicou, né? Eu posso multiplicar a primeira pela segunda, a primeira pela terceira, a segunda pela terceira. Só que se você somar tudo, né? x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, vai dar o c sobre a. E se multiplicar as 3 raízes? Aí vai dar o menos d sobre a. Então veja, conforme vai aumentando o grau, vai aumentando o número dessas operações aqui. Aqui é a soma, aqui é a soma do duplo produto, aqui o triplo produto. Aqui começa sempre com menos, e é o b, a. Aqui fica mais, c, a. Aí muda o sinal de novo, menos, d, a, e assim por diante. Então, Girard descobriu isso. Então, olha como é que fica o quarto grau. Podem ser 4 raízes reais, e aí pode ser 2 de multiplicidade 2, tal. Ou 2 reais e 2 não reais, ou 4 não reais. E se você somar as 4 raízes, vai dar o menos b sobre a. Sempre, a soma das raízes é menos b sobre a. E se somar o duplo produto? x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4. C sobre A. E se somar o triplo produto? x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, x3, x4, x2, x3, x4. Se somar tudo isso, menos D sobre A. E se fizer o produto quádruplo? x1, x2, x3, x4. É o E sobre A. Vai trocando o sinal e vai adicionando uma letrinha. E assim por diante, quinto grau, sexto grau, tudo mais. Teorema das raízes complexas. Se um número complexo do tipo A mais BI é uma das raízes, então o conjugado dele, que é o A menos BI, também é raiz, sempre. Então isso aqui é uma dica legal, certo? Que eles falam uma delas. Quando fala que é complexo, fala, o polinômio tal admite a raiz complexa tal. Aí você já sabe a outra. É só trocar o sinal da parte imaginária. Tá, aquilo que eu falei da multiplicidade de raízes, né? Se você tem x ao quadrado como raiz... se x2 é
x igual a 2 é a única raiz disso daí, né? Quando você faz o Bhaskara aí, você vai chegar, pô, mas o delta deu zero aqui. Quando o delta dá zero, só tem uma raiz, né? Então a gente fala que a raiz tem multiplicidade 2. No caso, se o polinômio é x à terceira, aí você, pô, a raiz disso daí é zero, né? E aí a gente fala, pô, é multiplicidade 3.